Tá, vamos fazer a questão 8 só para fazer ela para terminar, né? Vai que alguém ficou com alguma dificuldade aqui e a gente já aproveita para treinar mais um pouquinho vetores unitários, ó. Então, tudo que tá em I é X, né? Aqui eu tenho I também, ó, então tá na direção X. Aqui eu tenho I. Tudo que tá em J é na direção Y. Esse tá na direção J. Esse daqui é bidimensional, ó, tá bem bonzinho. Então, a gente tem três forças. Tem um objeto de massa igual a 2 kg, sujeito a três forças que tem essa aceleração A. Ele dá o valor de duas forças e ele pede para determinar a terceira. Qual que é a ideia? A soma das forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração aplicada no corpo. Massa é um escalar, então ele vai modificar cada uma das direções separadamente, tá? E aí a gente vai fazer F1, que é 30. Eu quase enxerguei um 3 ali, se eu colocar um número errado, vocês me avisem, tá? 30i mais 16j, essa é a 1, mais a F2, que é menos 12, já vou botar o i ali, mais 8j, mais a F3, que eu vou deixar assim. Não tem problema deixar assim, tá? Igual a massa ele deu é 2, vezes a aceleração, que é menos 8 na direção I, mais 6 na direção J. Vejam que eu tirei as unidades, porque eu acho que fica um pouquinho mais limpo na hora de fazer. E agora que vocês estão naquela... Lembra das 4 fases? Vocês estão entre a primeira fase e a segunda? Deixa o exercício de vocês mais claro, tá? Deixa... Quando ele coloca 8,00, principalmente quem está na primeira fase, deixa 8. Quando vocês estiverem bem familiarizados com isso aqui, aí bota 8,00, tá? Mas não encham a cabeça de vocês com informação demais. A gente tem um limite de memória, tá? É igual computador. Se vocês pegarem o processador de vocês e vocês colocarem coisa demais para ele fazer, ele dá pane. Então, uma coisa de cada vez ele consegue fazer. Primeiro, deixa isso daqui simples, deixa isso daqui que vocês olhem e digam, tá, eu sei fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando vocês estiverem bem acostumados, aí bota o 0,00 e aí coloca as unidades e aí faz bem bonitinho. Se aqui ainda estiver ruim, pode fazer todo o verde num lado, depois todo o azulzinho no outro lado e depois monta a resposta com o verde e o azul juntos, né? Tava pensando se eu troquei a ordem das cores, mas acho que não. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Verde com verde, azul com azul. Só que antes eu preciso pegar esse 2 e jogar aqui dentro, ó. Tá? Eu faço o chuveirinho, né? A distributiva. Então, eu vou fazer a soma do F1 e do F2 do lado esquerdo da equação e do lado direito eu vou fazer a distributiva. Então, ó, 30 menos 12, se perder 10 fica 20, 20 perdeu 2 fica 18, né? Então, dá 18 na direção I. E 16 mais 8, 24, se eu não errei a tabuada do 8. Na direção J. Se eu errei a tabuada do 8, já me chamem atenção e não me deixem botar coisa errada, por favor. E esse daqui vai dar menos com mais, menos 2 vezes 8, 16, na direção I. Mais com mais, dá mais, 2 vezes 6 dá 12, na direção J. Vou colocar o parênteses, não precisa, mas vou pôr para ficar bonitinho. E aí, eu vou pegar esse senhor aqui e vou jogar para lá. Com a operação inversa, tá somando, é esse sinal aqui da frente, ó. É sempre o da frente. Passa para o outro lado, subtraindo. F3 vai ficar igual. Quem já estava, eu não vou mexer, vou deixar aqui.
Esse já estava desse lado, eu não vou mexer, eu só vou copiar. E o outro, sim, eu vou subtrair, ó. 18i mais 24j. Deixa eu botar esse menos de rosinha para vocês verem que é dali que ele vem, tá? É desse cara aqui, ó. E aí eu vou ter que o meu F3 é vetorial, né? Tem que botar a indicação, ó. Às vezes a gente lembra só lá no final, mas tem que voltar e tem que pôr. Menos, com menos aqui do 18, ó. Vai ficar, mantém o sinal e soma. Então, manter o sinal é copiar ele. Somar os dois, a gente faz 16 mais 18. Aqui dá 14, vai 1, 34. Aqui, mais com menos, a gente subtrai e pega o sinal do maior. O sinal do maior é o do 24. Então, vai ficar menos, e eu faço 24 menos 12, que fica 12. Quem faz isso daqui já linda e maravilhosamente bem, passa reto, tá, gente? Mas é que eu vejo muita confusão, assim, muita gente que se confunde, né, na hora de fazer as regrinhas. Então, eu gosto de dar oportunidade para esse pessoal de rever as regras, tá? Daí por isso que quando dá tempo eu faço mais pausado. Essas regrinhas são importantes e elas são básicas, né? A gente precisa trazer elas, precisa reforçar elas. Deixa eu só ver se... Mas acho que é isso. Alguém levantou a mão? Fez alguma pergunta? Professor, quando ele pede a terceira força, a gente não teria que dar o ângulo também? Não, porque quando a gente dá em vetores unitários, a gente já está dando a direção. O ângulo, ele é direção. Então, ou você dá o módulo e o ângulo, ou você dá em vetores unitários. Então, ó, se eu colocar ele no x e no y, né? X aqui e y aqui, eu tenho menos 34. Ai, não tá trocando a cor. Agora trocou. Menos 34 para cá. E eu tenho menos 12 para cá. E aí, quando a gente faz aquela regrinha do paralelogramo aqui, ó, ele já sai com um ângulo bonitinho, ó. Esse é o meu F3. Entendi. Então, se tiver em vetores unitários, resumindo, se tiver em vetores unitários I, J e K, eu já estou dando a direção. A direção I, a direção J e a direção K. K aqui, nesse caso, vai ser 0, né? Se eu der o módulo, aí eu tenho que dar a direção também. Daí eu tenho que dar o ângulo também. Tá? Essa é a ideia. Ou vetores unitários, e por isso que vetores unitários é legal. Ou então eu faço o módulo, né, o tamanho desse F3, e aí eu indico qual que é o ângulo, qual que é a direção que ele tá.